Olá! Hoje daremos continuidade na nossa aula sobre cinética química. Na aula passada, identificamos que algumas reações acontecem de maneira rápida e outras lentas. E hoje a gente vai entender quais são os fatores que alteram a velocidade dessas reações. O primeiro fator que a gente tem é a temperatura. De que forma que a temperatura altera a velocidade de uma reação química? Habitualmente, reações com maior temperatura acontecem mais rapidamente do que reações com menor temperatura. Para comprovar isso, realizaremos um experimento simples, no qual usaremos comprimido efervescente, 2 copos de igual tamanho, água gelada e água quente. Para isso, colocaremos inicialmente a água fria em um dos copos, e no outro copo a água fervente. Colocaremos a mesma quantidade de água em ambos os copos. Pegaremos 2 comprimidos efervescentes da mesma marca e com a mesma gramagem e colocaremos simultaneamente nos 2 copos. A partir disso, iremos observar o que irá acontecer. Rapidamente podemos perceber que o copo com água quente, essa reação ela se processa de maneira bem mais rápida, enquanto numa água gelada, essa reação ela é mais lenta. Isso acontece porque conforme a gente aumenta a temperatura, nós aumentamos também a velocidade com que as partículas se movimentam. Habitualmente entendemos que as partículas das moléculas elas estão em constante movimento. Quanto maior for a temperatura, mais rápido essas moléculas elas se movimentam e, consequentemente, maior é a superfície de contato entre os reagentes. E dessa forma, a reação química se processa mais rapidamente, como podemos observar ao final do nosso experimento. Esse copo no qual continha água quente, o comprimido já está totalmente dissolvido, enquanto no copo com a água gelada, esse comprimido ainda está liberando gás. A liberação de gás é uma forma de identificarmos quando uma reação química está acontecendo. Por isso, podemos identificar que quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade de uma reação química. Desta forma, mesmo tendo os mesmos reagentes, os nossos produtos irão se formar com velocidades diferentes. Também temos outros fatores que alteram a velocidade da reação química, como a superfície de contato. Para isso, podemos comparar um comprimido que é totalmente triturado ou um comprimido inteiro. Ao colocarmos em um recipiente com a mesma quantidade de água, observaremos que aquele comprimido triturado, a reação química irá acontecer mais rapidamente, justamente pelo fato de que as moléculas de água irão conseguir circundar mais rapidamente o comprimido efervescente triturado do que aquele que estiver inteiro. Outros fatores também são relevantes, como, por exemplo, o aumento da pressão. Quando pensamos, por exemplo, em cozinhar um alimento, habitualmente temos pressa, colocamos ele em uma panela de pressão, no qual a pressão ali dentro ela é maior e dessa forma a reação química também acontece mais rapidamente. Outro exemplo é um catalisador. Os catalisadores funcionam também como um aumento para a velocidade da reação química. A reação continua sendo a mesma, contudo, essa reação química ela acontece de maneira muito mais rápida. Quando colocamos, por exemplo, água oxigenada em um ferimento, rapidamente observamos a formação de bolhas. Essas bolhas são o oxigênio presentes na água oxigenada, no qual se decompõe mais rapidamente na presença do sangue. Ao contrário, se deixarmos a água oxigenada aberta, esse tempo vai ser muito maior para acontecer. Por isso, sempre que vamos pensar na velocidade de uma reação química, temos que também pensar nas suas variáveis, ou seja, nos fatores que a compõem. Por isso, uma reação química que acontece em uma determinada situação pode ter uma velocidade diferente de uma outra situação. Portanto, é isso que a gente tinha para hoje sobre cinética química. Tchau, até a próxima!